Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente pode conversar também um pouco sobre o cenário macro, o que vocês estão enxergando, né? Pelo que eu entendi, acho que vocês até a ideia de vocês também é falar um pouco sobre o que vocês fizeram, né, ao longo desses dias aí de estresse de mercado. Então, acho que tudo isso acho que é bem legal, o pessoal gosta de ouvir. Tá bom. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou compartilhar a tela. Eu não vou gastar muito tempo na apresentação, porque ela tá bem institucional mesmo, tá? Mas é mais para dar vamos dizer, uma visão do que a gente faz, e a gente pode partir, talvez, para alguns diferenciais, como que a gente se comportou aí nos últimos meses, como que a gente está vendo a carteira e como que está a parte visão macro, se é que dá para falar que a gente tem alguma, né, que é diferente do restante, mas e aí vocês ficam também super à vontade para interromper. Eu vou entrar também em outro pelo meu desktop também, só para compartilhar a tela aqui. Legal. Muito obrigado, Natália, obrigado pelo convite. Eu vou passar aqui rapidinho uma apresentação sobre a casa, para mostrar um pouco nossa estratégia, nossos produtos, e depois a gente pode entrar um pouco mais para frente, falar um pouquinho de carteira e né, como é que a gente está agindo aí nesse mercado bastante volátil, né, dos últimos meses, tá? Então, assim, a RIX, na verdade, só para dar um overview e deixar todo mundo na mesma página, a RIX é uma gestora que foca 100% em ações, tá? Então, a gente tem uma única estratégia master, vamos dizer, que é uma abordagem bem fundamentalista, assim, quando a gente olha o investimento em ações mesmo. Então, é um que a gente chama de bottom-up, né? Quando a gente analisa empresas, vai, visita, modela, conversa com todo mundo para entender super bem como funciona uma empresa antes de fazer qualquer tipo de investimento, né? Então, acho que essa página aqui meio que resume bem, que é basicamente a gente investe em empresas que são selecionadas com uma base em análise dos fundamentos e um foco em retorno absoluto no longo prazo, né? Mais para frente eu vou bater um pouco mais nessa tecla de longo prazo, mas a essência da RIX realmente é fazer esse investimento com essa visão para os próximos 2, 3, 4, 5, às vezes até 10 anos, tá? Então, só para dar um overviewzinho rápido da casa, aqui tem alguns números que estão um pouquinho desatualizados, mas eu vou passando aqui. Então, a RIX é uma gestora que tem mais ou menos hoje 1,5 bilhões sob gestão, tá? Então, igual eu comentei, tá nessa única estratégia, vamos dizer, né, de investimentos, tá? A gente tem alguns fundos feeders embaixo, né, que só mudam o perfil e característica do cliente, mas todos seguem meio que a mesma carteira, tá? A RIX foi fundada 8 anos atrás, tá? Então os sócios fundadores da RIX, que são o Rodrigo e o Gustavo, fundaram a gestora em 2012, e nos últimos 8 anos a gente conseguiu entregar o que a gente considera retornos bem consistentes. Depois eu posso passar um pouquinho pelos retornos, mas especialmente quando você considera que a RIX começou em 2012, a gente pegou um pouco de tudo, né? A gente começou a gestora possivelmente no pior momento da história para começar uma gestora de ações no Brasil, que foi no fim de 2012. Então, a gente pegou 2013, 14 e 15, que foram anos muito difíceis, né, para a Bolsa e para a economia brasileira. Depois a gente pegou 3 anos bons, né, para o mercado, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, foram 4 anos muito bons, e a gente pegou esse ano agora de mais turbulência, e mesmo assim a gente conseguiu entregar retornos absolutos mais que o Ibovespa e mais que os outros benchmarks também, tá? Então, acho que esse é um ponto muito interessante. E aí, antes de entrar um pouco no veículo mesmo, eu queria falar um pouco dos nossos diferenciais, né? Porque hoje, clientes da XP, das plataformas, até dos multifamily offices, abrem lá, olham um monte de fundo FIA e fica um pouco na dúvida, né? Pô, por que esse gestor é diferente desse outro gestor? Como é que eu consigo fazer esse tipo de análise e tudo mais? E eu acho que a RIX é interessante porque a gente tem algumas atribuições que diferenciam bem assim a casa do restante que a gente tem no mercado, tá? Então eu vou passar alguns aqui agora. Então, eu acho que assim, quando uma pessoa pergunta, pô, por que a RIX é realmente diferente dos outros fundos de mercado? Eu acho que a primeira resposta a RIX foi criada e fundada por duas pessoas que tiveram experiência, o que a gente chama da economia real, né? Que é basicamente tocando empresas, indústria e varejo fora do mercado financeiro.
e isso é um aspecto que não é muito comum, né? Numa gestora de ações, normalmente você pega lá a equipe de análise, os gestores, tudo meio que veio de banco, de mesa de banco, ou de investment banking, e o pessoal tem muito um pouco essa cabeça parecida de investimentos, às vezes é um pouco mais planilheiro, faz mais modelagem, e eu acho que a Hicks tendo essa experiência de ter tido o que a gente chama do outro lado do balcão, né, tocando empresas, dá um diferencial muito bacana que é, cara, quando você olha uma empresa, você está olhando, assim, você não pode olhar só a modelagem, só o financeiro, né? Você tem que entender o processo, pessoas, o mercado em que essa empresa está inserida, o competidor, e um pouco desse trabalho que a Hicks faz até hoje, desde 2012 até os dias de hoje, é toda vez que a gente analisa e entra numa empresa ou está no radar, a gente sempre estuda assim, a gente tenta estudar 100% da empresa. Então, a gente estuda, que nem eu comentei, a gente vai falar com os diretores, mas vai falar com o chão de fábrica, falar com o competidor, fornecedor, ex-funcionário, a gente pode contratar consultoria para entender um pouco mais o mercado. Então, a gente realmente faz todo esse trabalho de fazer o que a gente chama de deep dive nessa análise, né, das empresas. Então, acho que esse é um diferencial bacana que não só os sócios fundadores tem, né, desde o começo da Hicks, mas você vê que isso reflete muito nossa equipe de análise também. Então, até pessoas que entraram em outros anos na Hicks também carregaram essa experiência muito interessante, que é desde... A gente tem gente que já atuou em private equity, temos pessoas que já tiveram negócios, já tiveram atuando dentro de empresas da economia real, mas a gente também tem pessoas que passaram por casas de investimento, pessoas que trabalham em bancos, então é realmente uma mistura muito interessante de experiências complementares dentro da gestora. Então acho que o primeiro grande diferencial seria mais essa pegada mais economia real, tá? A segunda coisa que eu sempre gosto de destacar, que muita gente pergunta daquele famoso skin in the game, né? Será que o gestor investe junto com os clientes? Eu acho que uma coisa muito bacana que a Hicks sempre teve desde o começo até hoje, a gente representa hoje mais ou menos uns 13, 14% do passivo, né, do capital total da gestora são dos sócios. E a gente investe nosso dinheiro junto com os clientes, nos mesmos veículos, com as mesmas taxas, pagando assim com o mesmo prazo de resgate, e nós somos os maiores investidores individuais da casa. Então não tem nenhum cliente individual que é maior que o sócio da Hicks. Então isso é um ponto muito legal e muito bacana assim que a gestora tem, que eu acho muito interessante, tá? Falando um pouquinho só aqui sobre o histórico, que nem eu comentei, foi um pouco como a gente foi meio que evoluindo ao longo dos últimos 7, 8 anos. Aqui eu queria só destacar além dessa parte proprietária, né, de passivo que a gente acha super bacana, mais ou menos 50% é o que a gente chama de relacionamento direto. Então, esses são clientes que conhecem super bem a casa, são não só apenas o family and friends, mas aqui você tem executivos, empreendedores, donos de negócios que estão com a gente faz bastante tempo, e você vê que o prazo de resgate quase não existe resgate com esses caras, com a gente. Então, é uma base de passivo extremamente estável. E para o mundo de investimentos em ações, isso é uma coisa muito importante, né? Porque para o gestor e para a equipe de análise, é muito importante saber que a gente tem uma base alinhada com o que a gente faz, até para ter calma e poder achar o melhor investimento sem preocupar com coisas como, sei lá, ter que liquidar rápido a posição, ou putz, o cliente não está alinhado com a nossa visão. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí a gente tem um pouquinho também do restante do passivo, que está entre distribuidores, private, estrangeiros e fundos de pensão, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu gosto bastante de mostrar, porque é muito importante a gente ter uma base passiva alinhada com o que a gente faz, tá? Falando um pouco de equipe, eu não vou gastar muito tempo aqui, tá? Mas hoje a gente é uma equipe de 12 pessoas, tem 6 sócios atualmente, 6 pessoas na equipe de análise. Aqui, como você consegue ver do lado direito, só são as experiências bem diferenciadas que a equipe teve. Então, que nem eu comentei, já tocaram em empresas, já trabalharam em private equity, trabalham em outras assets, também em IB. Então, acho que isso é um complemento muito, muito interessante sobre a gestora, né? Para falar um pouquinho sobre, vamos dizer, do nosso dia a dia, né? O que a gente faz, sem gastar muito tempo nessa parte. Se vocês quiserem, a gente pode até gastar um pouco mais para frente, mas eu acho que assim, a Hicks realmente tem um processo de não ter apenas uma equipe bem diferenciada, mas o nosso processo chega a ser um pouco diferenciado e a gente chega a ser uma gestora que
que é engraçado isso, muita gente pergunta, pô, mas vocês olham mais small caps, né, que eles chamam que são as empresas com menos liquidez na bolsa, ou se são large caps, olham só as coisas maiores, como é que vocês funcionam? E, historicamente, a RIX sempre investiu em todo tipo de empresa. Então, a gente não tenta se limitar a essa marca de ser uma casa small ou large caps. A gente é uma casa que a gente chama de all caps. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Porque nos dias de hoje, a gente conseguiu, né, desde 2012, enxergar retorno em todos os tipos de empresa e tamanho de empresa também, e isso é uma coisa muito bacana também. Então, a gente acaba investindo em todos os tamanhos de empresa, a gente sempre investe em coisas tanto fora do radar, a gente chama, né, a gente tenta evitar as coisas mais assim, mais populares, né? Então, putz, a gente historicamente já investimos em coisas igual a Itaú, por exemplo, mas a gente também já investiu em coisas menos óbvias, que acabaram virando consciência depois, igual uma Eneva. Então, no próximo slide tem alguns exemplos de coisas históricas que a gente já fez. Então, já investimos em coisas óbvias igual Itaú, Equatorial, e coisas bem menos óbvias como o Grupo Jereissati, Eneva, Brasil Agro e por aí vai, né? Aqui nessa página, acho que tem um ponto interessante também, que é aqui aqui eu mostro a sobreposição da carteira da RIX com o Ibovespa, né? Muita gente pergunta, pô, uma gestora de ações, em tese, tem que sempre seguir o Ibovespa, ou melhor que o Ibovespa e por aí vai, né? E quando você olha, uma coisa curiosa, quando você olha a carteira da RIX, hoje apenas 15% da minha carteira está no índice Ibovespa. Então, isso é uma coisa muito legal, que você vê que existe um mundo fora do Ibovespa, né? E isso não quer dizer que minha carteira é menos líquida, trada menos, tem empresas que são menores. Então, por exemplo, a Eneva, que é a minha maior posição hoje, com uns 12%, é uma empresa que trada diariamente 30, 40, 50 milhões de reais. É uma empresa super líquida, só que ela acaba não estando no índice Bovespa. Então, a gente tem uma correlação baixa com o índice Bovespa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, que mostra que quando vocês investem na RIX, não é porque vocês estão comprando Vale, Petrobras e por aí vai, aquele índice. A gente realmente tenta investir em coisas bem diferenciadas. No gráfico de baixo, só mostra aqui um pouco, aqui é o portfólio da RIX, dividido historicamente entre large caps, que são as empresas maiores na bolsa, e small e mid caps. Então, mostra que realmente a gente foi muito, vamos dizer, flexível em termos de tamanho de empresa, né? E, por fim, do lado direito, eu só mostro que a gente já investiu em empresas também que já passaram por inúmeras fases, né? Então, a gente já investiu em casos que apresentaram growth, já investimos em casos que foram operacionais ou turnaround. A gente também sempre tenta ser flexível de não ser, eu não vou olhar uma empresa que está passando por RJ, ou não vou olhar uma empresa dolarizada. A gente olha basicamente tudo, tá? E a gente acha que existe muito valor em ser uma casa flexível, que tem essa cabeça aberta de investir em várias coisas, tá? Aqui, eu acho que tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito legal, que é basicamente... Muita gente pergunta, pô, a RIX conseguiu entregar um retorno muito legal, muito bacana, né, nos últimos 8 anos, só que só o retorno não conta a história inteira, né? Às vezes você tem um gestor que acertou uma coisa gigantesca e isso carrega toda a performance. E você não consegue analisar um gestor só por um investimento, né? Então, aqui do lado direito, mostra todas as teses que a gente já investiu na história da RIX. Então, a RIX já investiu em 93 empresas diferentes e a gente ganhou dinheiro em 75 das teses e perdemos dinheiro em 18. Naturalmente, você sempre vai perder um pouco de dinheiro, né? É impossível acertar tudo. Mas o importante é, claro, sempre acertar muito mais do que você erra. Então, aqui mostra que a gente já teve um índice de acerto, né, de 80% das teses que já entraram na nossa carteira. Então, esse é um índice de acerto muito bacana e muito interessante, tá? Do lado esquerdo aqui tem um pouco dos retornos, também não vou gastar muito tempo aqui, depois eu mostro no detalhe, mas basicamente são os nossos retornos contra o restante do mercado. Então, a gente conseguiu entregar retornos bem acima do índice Small Caps, do Ibovespa e do CDI, com uma volatilidade muito menor do que os benchmarks também. Então, acho que esse é um ponto bem legal. E aí eu acho que, por fim, tem um ponto também que eu acho que é bem interessante, que é a RIX, a gente tem
por tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, equipe diferenciada, processo diferenciado, essa flexibilidade de olhar várias coisas diferentes, né, e poder olhar coisas pequenas, grandes e tudo mais, a gente acaba tendo uma correlação muito baixa com os outros fundos da indústria também. Então, nesse gráfico aqui, você consegue ver, cada bolinha é um fundo de ações igual da RIX, e aqui é basicamente a correlação da indústria entre ela mesma e contra o Ibovespa também. Então, você vê que o Brasil tem uma característica muito interessante, que é a gente tem bastante gestor bom, eu não tenho como negar isso, tem muito gestor bom por aí, só que o nosso mercado é muito pequeno e muito limitado. A gente tem aí um mercado que tem, sei lá, 400, 500 ações listadas, das quais 200, 300 são investíveis, né? Só que você tem muito gestor bom. Então, o que acontece? Quando você pega muito gestor que tem uma cabeça muito parecida, tem um tamanho muito parecido, às vezes o gestor que tem 10, 15 bilhões de reais sob gestão, ele não consegue investir em muitas empresas, né? Porque a gente está num mercado muito ilíquido. Então, você pega, muito gestor tem a mesma carteira. E é muito engraçado que isso acontece, que tem muito cliente que acha que está comprando gestora A, B, C e D para realmente diversificar a carteira, mas aí quando ele faz a explosão da carteira para ver a correlação entre as posições, né, ele vai ver que, todo mundo tem Vale, todo mundo tem B3, todo mundo tem. Então ele acha que ele está se protegendo, fazendo uma diversificação da carteira, mas no final ele acaba comprando a mesma coisa via gestores diferentes. E a RIX aqui, você vê que a gente realmente está com uma correlação muito baixa, né? Então acho que isso é muito legal. E o que eu acho muito importante apontar aqui, que assim, quando eu falo dessa descorrelação, a gente não tem correlação com os fundos, não tem correlação com o Ibovespa, muita gente para e pensa, nossa, então esse cara, sei lá, se o Ibovespa subir muito, esse cara não vai subir tanto. Pode até ser o caso às vezes, mas, por exemplo, no ano passado foi um ano super bom para o Ibovespa, que eu acho que o Ibovespa subiu 30 e poucos por cento, o fundo subiu 63 ou 64. Então, assim, isso é legal. E o mesmo é válido para o movimento oposto, né? Então, historicamente, quando a bolsa cai, o fundo segura super bem, que nem igual está segurando esse ano e segurou nos outros anos, né? Então, eu acho que aqui tem, até mostra aqui, é que aqui não mostra a performance do Ibovespa, mas você pega aqui 2013, 14 e 15, foram 3 anos que, assim, se não me engano, acho que em 2013 o Ibovespa caiu, acho que 13 ou 14, menos 13 e 14, aqui foi menos 4, e 2015 foi menos 13 também, então a gente sempre segurou. Eu acho que isso aqui mostra bem também a importância da consistência de resultado. O nosso objetivo na RIX nunca é ser o melhor fundo todos os anos. Nosso objetivo é estar sempre entre os top 10, top 20 de forma consistente, que daí o retorno acumulado no longo prazo é um pouco isso que vocês estão vendo aqui. Então, acho que esse é o ponto muito, muito interessante, tá? E só para finalizar, falar um pouco dos produtos que estão disponíveis, né, até na XP e tudo mais, o que eu acho legal é assim, a gente tem 2 produtos na grade. Um é o RIX Capital FIA, que é o nosso fundo original, que compra essa carteira, que a gente pode entrar no detalhe daqui a pouquinho, mas meio que segue essa estratégia master. E o outro fundo que a gente tem também, que talvez é um pouco mais de novidade, é o RIX Prev, que é um fundo de previdência que a gente lançou no ano passado. Na verdade, o fundo que a gente lançou foi um dos primeiros fundos de previdência para qualificados que saiu no mercado, e por causa disso ele consegue alocar até 100% em ações. E com isso, o meu fundo de previdência segue exatamente a mesma carteira que o meu outro fundo que está na plataforma da XP. Então, é um jeito extremamente eficiente do cliente poder alocar sua porção em previdência em ações, né? A gente sabe que tem muito fundo 70-30 e mais antigamente até 49-51. Hoje o nosso fundo é 100% ações, ele segue a mesma estratégia da casa. Então, acho que essa a grande novidade que teve aí nos últimos meses, está sendo super bem aceito por clientes de tanto da XP, mas também da Icatu, de multifamily offices. Então, acho que esse foi um ponto muito interessante. Assim, eu acho que assim, da parte institucional, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida específica, eu posso endereçar, senão a gente pode passar um pouco sobre carteira, características da estratégia mais específica. Com licença. Talvez eu tenha até algumas dúvidas que sejam mais sobre a própria estratégia, né? Ou seja, claro. Já posso ir fazendo.
né? Claro. Uma, assim, a gente vê que a casa, até pelo que você falou, tudo que a casa, assim, comparativamente a outros fundos, vocês têm um percentual de small caps, empresas com menor liquidez, assim, maior, um percentual maior do que costuma ter a maioria dos fundos, né? E, ao mesmo tempo, também vocês não têm uma diversificação, né? Um número de ações muito grande na carteira, né? Pelo que eu vi, acho que em torno de 15 empresas, certo? Vocês costumam ter. É isso, né? Então, na verdade, desculpa, só para interpor rapidinho, essa parte de ter 15, normalmente a gente rodou entre 15 e 20, hoje a gente até está com um pouco mais, a gente está com uns 26, só que a gente não tem nada escrito em pedra, então hoje o fato que a gente tem 26 é um pouco mais o resultado de estar vendo muita coisa bacana para poder comprar, entendeu? E não tem nenhum candidato muito óbvio para concentrar um pouco mais no fundo, então é só porque isso reflete um pouco a nossa cabeça e o momento de mercado, tá? Mas desculpa, Rafael, pode continuar. Bom, até um número razoável, né? Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, que apesar, né, disso tudo, né, o que se espera, ou pelo menos, né, que se fala aí do mercado, que um fundo mais concentrado em small cap e tal vai ter mais volatilidade. E no fim das contas não é isso que a gente vê. Você vê que é um fundo que tem uma volatilidade relativamente baixa comparada a outros fundos. Por que isso? Como vocês conseguem ter esse tipo de alocação e, ao mesmo tempo, uma volatilidade até que controlada? É uma ótima pergunta. É engraçado que isso se resume basicamente a asset allocation. Investir nas empresas certas, que a gente achava que estava no momento certo, que realmente, assim, meio que surfaram a onda de volatilidade um pouco mais tranquilas. Isso não foi fazendo hedge, não foi fazendo short, isso foi basicamente, assim, compondo o portfólio de uma forma construtiva que, putz, sei lá, entre 2013 e 2015 a gente achava que ia surfar bem, assim, o que eu expliquei, assim, consistência, e a Hicks não tem um perfil de investir em empresas que a gente chama de, que tem tese muito binária, sabe, que vai pro strike ou canaleta, a gente fala, pro 0 ou pro 1. A gente sempre investe nas coisas que são previsíveis e que a gente acha que, putz, vão entregar um retorno bom no curto, médio e longo prazo. Eu acho que é um pouco assim, isso foi realmente só construindo uma carteira boa aí nos últimos anos, tá? Não teve muito segredo nesse aspecto. Foi construindo e asset allocation tradicional mesmo. Tá, então, vocês usam também instrumentos de proteção para carteira ou muito puro? Muito pontualmente, assim, muito pontualmente. Eu vou dizer que quase não, porque é mais pro não do que pro sim, assim. Se é uma coisa muito pontual mesmo. A gente, acho que fez, sei lá, 2 vezes na nossa história, e quando a gente faz, é uma coisa muito pequena. O que a gente pode fazer às vezes, tá? Às vezes a gente faz o hedge do câmbio em uma empresa que é dolarizada. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu compro uma posição em Klabin. Klabin tem uma boa parte da receita dela em dólar. O que eu posso fazer é hedgear o dólar proporcional à minha porcentagem em Klabin, simplesmente para zerar o efeito do câmbio e apostar mais puramente na tese Klabin mesmo, entendeu? Mas assim, de novo, se a gente faz algum tipo de hedge ou proteção, é no nível do ativo e não no nível do portfólio como um todo, entendeu? Não é que, eu acho que, sei lá, o Bovespa vai derreter, então eu vou fazer um hedge com isso. É só quando eu olho pontualmente na posição, aí eu faço o hedge, entendeu? Perfeito. E outra dúvida, né? Também ver se eu entendi direito, né? Acho que dentro da estratégia de vocês também não fazem muito giro de carteira, né? Quando vocês acreditam numa tese, vocês seguem com ela por um determinado tempo até ela se amadurecer. Seria meio que isso, né? Sim, exatamente. Assim, claro que assim, tem teses que acabam girando um pouco mais rápido, né? Mas quando você pega as posições core, vamos dizer, aquelas posições que a gente tem high conviction, estão mais concentradas, a gente acaba carregando por mais tempo, mas para ser bem honesto com você, tudo é uma questão de preço, né? Se a gente acha que tem lá um risco-retorno X e, putz, o negócio andar, a gente vai acabar desinvestindo aos poucos. Agora, é importante realmente você ter esse longo prazo, e eu sempre gosto de mostrar o exemplo de Eneva, né? Eneva é a nossa maior posição, e é a nossa maior posição desde 2016,
17, se não me engano, fim de 16, começo de 17. Em 17, a Eneva até que teve uma performance boa, subiu uns 30, acho que foi uns 20 ou 30%, tá? Em 2017. Em 2018, a empresa ficou totalmente de lado. Só que, quando você olha o fundamento, ela estava reportando lucro recorde, receita recorde, um monte de notícia boa nos aspectos mais, vamos dizer, macroeconômicos da empresa. Então, assim, estava tudo indo super bem, mas ficou flat. Acontece. Ficou um ano flat. E aí, o ano passado subiu, acho que 120%, 130%. Então, aí eu gosto um pouco a importância de você aguentar um pouquinho nesse momento. Mas, até para vocês saberem um pouco, o core position da empresa, normalmente, a gente fez essa análise outro dia, fica entre 2 e 3 anos, normalmente, na carteira da RIX, tá? E já teve case que já ficou, saiu, volta, sai. É tudo uma questão de preço, né? E momento da empresa. E vocês têm um percentual máximo que uma posição pode ter dentro do fundo? Sim, temos uma política de ter até 20% em uma única posição e 30% em um único setor, tá? É muito difícil bater esses 20, tá? Assim, eu acho que aconteceu umas 3 vezes nos últimos 8 anos. Foi uma vez em 2015, uma vez, desculpa, em 2014, uma vez em 2016, e aí Eneva em 2018, tá? Mas, assim, é difícil acontecer. Tem que ser um high conviction muito alto. Eu acho que até para refletir um pouco isso, as 3 posições que foram 20% ganharam muito dinheiro, assim, foram cases de bastante sucesso. Só chega nos... Eu diria que a gente tem 3 tamanhos de empresa na carteira, né? A gente tem a posição pequena, que é de 0 a 4, tá? Aí a gente tem a posição média, que é de uns 5 até uns 8, 9, e acima de 10 eu acho que já consideram um case um pouco mais de high conviction, tá? Se é mais de 10 é porque a gente está bem confortável com a tese mesmo. E tem algum setor que vocês não investem por questões da casa? Não, assim, de novo, a gente não tem essa política de ser muito xiita no sentido de, não vou olhar esse setor, ou não vou olhar estatal. A gente olha tudo. Putz. E às vezes até é engraçado que teve alguns cases, igual a Eneva em 2016, que é quando o pessoal torce o nariz, que a gente olha assim e fala, vamos ver o que tem lá, só para ver se realmente tem fundamento. E aí a gente acaba achando coisas boas, né, nesse sentido. Então não tem nenhuma restrição nesse sentido, tá? Bom, e o tempo de resgate, né, do fundo, ele é D60, né? É um prazo que não é incomum, porém a maioria dos fundos tem um prazo mais curto, né? D30, acho que o mais comum é D30, né? Por que esse prazo mais longo? Então, só fazendo um parênteses aqui, é D60 dias úteis. Então, o resgate, na verdade, é D80 e poucos corridos. Eu acho que, assim, tem alguns pontos legais sobre esse prazo de resgate que muita gente... aliás, antes me perguntava mais, né? Hoje acho que está ficando um pouco mais comum, mas acho que, número 1, basicamente, o prazo de resgate ele foi feito justamente para a RIX conseguir fazer esse tipo de estratégia, tá? Um fundo que tem um prazo de resgate muito menor, um D10, por exemplo, ele não consegue montar uma carteira com ativos menores, né? Uns small e mid caps. E, às vezes, a gente enxerga que existem small e mid caps que têm um potencial de virar uma large cap. Eu fico entrando no exemplo de Eneva, mas é porque a Eneva é a mesma coisa. A Eneva valia 4 bilhões de reais uns 3 anos atrás. Tradeava super pouco. Era uma small mid cap. E para você segurar essa posição lá dentro, a gente sabia que ia ter um trigger de liquidez e que a empresa ia crescer, ia ter mais liquidez. Só que um fundo com prazo de resgate menor, ele não consegue encaixar isso, entendeu? Porque ele tem parâmetros de risco lá de ter que liquidar X% da carteira para honrar com resgate se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem esse prazo justamente para dar conforto e para poder construir uma carteira diferenciada. Muita gente fala, putz, e se você fizesse uma carteira D10? Já rodamos simulações aqui. Minha carteira ia ficar igual aos outros fundos, ia ficar quase igual o índice Bovespa também. Porque hoje a gente está no mercado que está bem líquido, assim, sempre foi líquido de uma forma mais, estou falando conceitualmente, né, comparado com os Estados Unidos e outros mercados. Então, assim, é um prazo muito, muito, muito bom para o gestor poder investir o dinheiro, né? E eu acho que um ponto muito importante é sempre lembrando que a nossa grana também está nesse fundo, né, de 80 e poucos dias corridos. Então, tem um super alinhamento.
Um outro ponto muito legal, que é assim, a RIX nasceu com D60 dias úteis de resgate, lá em 2012. Então, diferente também de algumas outras gestoras que abrem o D10, D30 e D60, a gente nasceu com D60 do D0. A gente falou, putz, a gente quer essa estratégia que eu conheço, e é assim que eu vou conseguir entregar um retorno no médio e longo prazo, com esse prazo de resgate, tá? E legal, interessante. Só um ponto que eu acho que é legal para complementar também, ele tem até um efeito bom para o cliente, que às vezes tem um cliente que quer busca, às vezes, né, não sei se é de forma certa ou errada, um retorno mais rápido. Esse não é o tipo de cliente que eu quero no meu fundo. Eu quero o cara que vai pensar pelo menos no médio prazo. Então o cara já olha, o D85 é muito longo, fala, putz, então talvez o produto não é para você, que você realmente tem que pensar numa coisa super longo prazo. E o que eu já escutei de muita gente, Rafael, especialmente sobre o que aconteceu em março, na volatilidade toda do mercado, o nosso fundo caiu, sei lá, menos 30, foi um pouquinho menos que a bolsa, uns menos 30, 35, e eu vi de muito cliente falando, não, tinha até resgatado os outros fundos no desespero, ainda bem que o prazo era D85, que eu pensei 2 vezes antes de resgatar, e aí o fundo voltou, quase todo já, então, maravilha. Então, tá tudo certo, estou muito feliz. Tá certo. Não, interessante, né? Porque a maioria dos fundos, realmente, quando muda a taxa o tempo de resgate, tem mais a ver realmente com o tamanho do fundo, né? O fundo começa a ficar muito grande e tal, e tem que aumentar esse tempo. E no caso de vocês, então, é relacionado realmente à estratégia, né? Não que o fundo seja pequeno também, mas... mas é mais relacionado à estratégia. Não, totalmente análise de estratégia, é exatamente isso. Então, aí você tocou num ponto também interessante, né? No momento de estresse, espera-se também que no fundo, igual de vocês, prazo mais longo, talvez seja lá o último que as pessoas vão pedir o resgate, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa crise foi um pouco diferente, né? Pelo que a gente viu aí na indústria toda, os resgates até que não foram grandes, né? As gestoras ficaram surpresas que houve mais aportes do que resgates. Mas ainda assim, vocês conseguiram sentir alguma diferença no fundo de vocês em termos de ter menos resgate que o resto da indústria e tal? Eu vou te falar, na RIX, a gente não teve nenhuma semana de saída líquida de dinheiro, tá? E os resgates foram muito pontuais. Então, assim, a RIX já tinha pouco resgate, até de clientes de plataforma, e assim, já tinha pouco resgate no passado. E assim, eu vou te falar que eu me surpreendi muito positivamente assim, com o que aconteceu também, porque teve quase nada de resgate, isso foi muito legal. E fico muito feliz que pelo menos, por enquanto, o mercado voltou e o fundo conseguiu performar bem também, que pelo menos mostra que realmente a hora não era aquela hora de resgatar, né? Mas eu acho que assim, tem um pouco a ver com a estratégia, mas eu acho que tem muito a ver também que eu acho que o cliente assim, sabe o que está fazendo agora. É muito diferente que era, sei lá, 4, 5, 6 anos atrás, até 3 anos atrás, sabe? O pessoal está muito mais ligado com o que está acontecendo. Então, acho que isso foi uma coisa muito bacana, tá? Então, a gente se segurou super bem e a gente já voltou já está captando aí assim, quase níveis pré-crise já. Então, assim, o passivo se comportou super bem, isso foi muito legal. E, digo mais, teve gente mais estratégica entrando no meio da bagunça, tá? Isso foi bem legal também. Assim, eu tenho algum fundo de pensão, alguns clientes mais institucionais, viram a oportunidade e, dobraram a aposta no meio da bagunça. Foi legal ver. Bom, isso falando, né, o fundo já retomou quase tudo e a gente vê que a bolsa como um todo, né, já voltou a subir bastante, principalmente Estados Unidos, né, que está lá nas máximas. E como vocês enxergam isso tudo? Tem fundamento? Ou por que dessa retomada tão rápida, assim, né? Sendo que a gente ainda está no meio da crise, né? Ainda tem muita incerteza pela frente. Então, sim. Eu acho que tem 2 pontos aqui que precisam ser endereçados. Acho que o primeiro ponto é sobre as empresas em si e sobre a bolsa e retornos e por aí vai, tá? Eu vou até ilustrar um pouco mais o caso RIX, até um pouco mais do que o caso índice Bovespa, porque eu acho que o índice está super pesado para commodity e bancos, né? Então, eu acho que isso é uma outra realidade. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais de varejo e meio que economia real mesmo, Brasil mesmo, sabe?
Na RIX como um todo, a gente ainda está enxergando um retorno muito legal para as empresas, tá? Porque a gente sempre evita, na RIX, muito investir em, vamos dizer, um tema macro único para a carteira. Então, eu vou comprar um monte de varejista, vou comprar PIB Brasil e vamos embora. A gente sempre evita isso, a gente sempre tenta diversificar a carteira de forma que, putz, a gente vai ter um pouco de PIB Brasil, vai ter um pouco de coisas resilientes, vai ter um pouco de exportadora, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, hoje eu tenho na minha carteira, a gente tem um retorno esperado de uns 20, uma TIR, que a gente chama, né, TIR de 5 anos de 23%, que é hoje um dos retornos mais altos que eu já vi na história da minha carteira, com empresas de excelente qualidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. Você tem empresas muito boas aí no mercado que ainda estão descontadas e continuaram entregando resultado bom. Vocês vão me matar, mas eu vou usar o exemplo de Eneva de novo. Mas a Eneva, que é uma empresa que tem pouco a ver com o mercado, né, com PIB, com tudo por aí vai, reportou um resultado do primeiro trimestre super forte, a ação caiu está caindo 30% ainda no ano, e meio que não tem muito fundamento. Eu acho que assim, tem ainda um potencial na Bolsa para investir, eu acho que os retornos estão bons. Eu acho que assim, a economia real ainda está passando por um momento muito difícil. Acho que não é muito cedo falar o que vai acontecer com, sei lá, daqui a 6 meses. Tem que ver como é que vai ser o grau de infecção. Mais do que isso, tem que ver se vai ter lockdown de novo, como é que vai comportar as coisas. Mas eu acho que assim, a Bolsa ainda está no nível que está bem atraente, olhando para o nível empresa. Agora, o meu segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, na minha visão, é o seguinte: não tem muito para onde o investidor fugir, né, hoje. E eu acho que isso também muda um pouco o jeito de olhar para a Bolsa, né? Então, se você achava a Bolsa, um retorno de 20% ao ano ruim, 4, 5 anos atrás, dava para entender. Você tinha um CDI que estava te rendendo, sei lá, 1% ao mês. Lindo, né? Por que você vai entrar em bolsa? Agora, hoje, o CDI está rendendo, uma renda fixa está rendendo 2%, 3% ao ano. Acho que a galera está começando a ver que não tem muita alternativa. E, de fato, não tem muita alternativa no geral, né? Eu acho que você vai ter alguns multimercados indo super bem, continuar indo bem, mas, assim, aquela farra que foi o multimercado em 2016, 2017, pegando o fechamento da curva de juros, acho que meio que vai acabar. A galera vai ter que começar a se virar para entregar retorno bom. E eu já vi muito multimercado indo para onde? Para a Bolsa, né? Então, acho que é um pouco do que a gente está vendo. E, putz, sei lá, fundo de crédito privado também passou um sustinho agora. Eu acho que produto mais estruturado não existe no mercado ainda em termos de private equity, infraestrutura, essas coisas. Eu acho que o caminho é bolsa, por enquanto, sabe? Eu acho que o cliente não tem muito o que fazer. E eu acho que isso é realmente uma mudança de patamar, mas assim, é estrutural, né? Assumindo que, óbvio, o CDI continua nesses níveis para os próximos semestres, eu acho que assim, o cliente meio que vai ter que ir para a Bolsa. Agora, o papel o que está... Se isso está transformando em uma bolha ou não, né? Por enquanto, a gente acha que os retornos ainda estão bacanas. E, obviamente, a gente torce para ter muito IPO, que daí você dê uma pulverizada nessa galera que está entrando em bolsa, né? Você tem mais empresas para investir, mais opções e por aí vai. E é engraçado que a gente está vendo IPO saindo. Você está vendo a maior crise, assim, dos últimos não sei quantos anos, e você tem IPO saindo no meio da bagunça. Então, isso mostra que, beleza, cada empresa tem seu motivo para fazer IPO, mas você vê que realmente a gente, cara, está enxergando um momento que eu acho que eu vou me arriscar a dizer que eu não acho que nenhum país nunca passou por isso na história, que é, por um lado, uma crise devastadora, que tem impactando a economia real, desemprego e tudo mais, só que, por outro lado, você tem todo o incentivo no mundo para entrar em bolsa, senão, cara, seu dinheiro vai ficar parado, inflação comendo, e olha que a inflação está, sei lá, 2%, 3%, nem isso, né, tá menos, né, agora tá deflação, mas tá bom, vai ficar parado seu dinheiro lá. O pessoal vai ter que sair de uma mentalidade de poupador para ir para renda e ativos mais arriscados. Eu acho que é por isso que tá um momento legal ainda para ver. Você está combinando duas coisas. No caso da RIX, uma carteira que ainda tem um retorno super bom e todo o incentivo do mundo para o cliente entrar. Agora, não acho que o cliente deveria alocar 100% do dinheiro dele em ações, mas eu acho que realmente tem que começar a alocar um pouco mais para conseguir capturar. E sempre com uma cabeça, eu acho, Rafael, que tem que ser de longo prazo, cara.
bolsa vai e volta, o Brasil já passou por N crises, mas o fato é, a bolsa, você pega 5, 10 anos, a bolsa acaba subindo, cara. Assim, a não ser que aconteça algum cataclismo global, assim, que destrói tudo, cara, é isso, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente está no mercado propenso para investimento em bolsa. Curioso esse momento. Sem dúvida é um momento bem atípico mesmo, né? Pois é. Tudo que está acontecendo. E realmente, isso que você está falando, a gente sente aqui na pele, né? O investidor, pessoa física, procurando bolsa. Ele está atrás porque realmente está incomodado com os retornos da renda fixa, né? Aquele que... Sim, com certeza. Bom, até pouco tempo atrás, né, o que a gente mais ouvia, né, de novos clientes e tal, vinha atrás da gente querendo um retorno de 1% ao mês. Então, o pessoal, normal era 1% ao mês. Hoje eu falo que o cara vai ganhar 2% ao ano. Não, pode esquecer esse 1% ao mês, cara. Não existe mais. Então, a gente vê realmente uma entrada muito grande na Bolsa. Muita gente se aventurando aí a fazer suas próprias apostas, né? E a gente começa a ver também um movimento forte aí de várias empresinhas que viram as empresas da moda aí da pessoa física, né? Eu imagino que isso tem gerado alguns movimentos bem malucos aí também no mercado, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, para o investidor, pessoa física, não tem nada errado querer se aventurar um pouquinho, comprar uma coisinha. Eu acho que assim, minha sugestão seria, coloca um pouco em fundo, e aí sim, compra um pouco para você mesmo, entendeu? É legal analisar a empresa, entender um pouquinho o que ela faz, mas eu acho que você tem que sempre lembrar que, cara, o gestor, eu nunca vou dizer que o gestor vai fazer um trabalho melhor que a pessoa física, mas o fato é, sabe, a gente tem uma equipe de 6, 7 pessoas que passam o dia inteiro só analisando a empresa, né? Eu acho que assim, tá no caminho de fazer um trabalho bom, espero, né? Mostra o nosso histórico, e as gestoras, né? As gestoras performam super bem, né? Você pega que a gestora brasileira bate fácil o índice, historicamente, então a gente faz um trabalho legal. Então, assim, eu acho que é normal aventurar, se quiser aventurar um pouquinho, eu acho é um bom jeito até de aprender, e aí quando cai tudo também aprende, sabe, na base da porrada. Então é bom para todo mundo. Bom, mas ao longo aí dessa crise toda, tal, pelo que você falou, vocês fizeram algumas coisas na carteira, né? Uma delas foi diversificar mais, né? Pulverizar mais a carteira. E Sim. O que mais que vocês mexeram? Teve setores que vocês tinham que reduziram a exposição porque viram que o jogo agora vai ser diferente? Sim. Né? O que vocês estão vendo, né, de diferença entre o que era a economia antes e o que vai ser depois, né? Sim. Eu acho que assim, até um pouco mais do que setor, eu acho que se você olhar, de novo, de forma um pouco mais macro a carteira, né, no sentido de aonde está a receita das empresas que eu invisto, né? Então, eu diria que na virada do ano, uns 40% a 45% da minha carteira estava mais com a receita mais exposta a Brasil. Recuperação do consumo, PIB podendo crescer, começando a crescer de novo, isso desde varejista, real estate, construtora, shopping center e por aí vai, tá? Mais ou menos, então, uns 45 era isso, mais ou menos uns 25, 30 eram empresas mais resilientes, né? Entre elas utilities, healthcare e por aí vai, que é um pouco menos exposta a consumo mesmo, mas tem um pouco mais de Brasil, mas é um pouco mais resiliente, e aí o resto estava meio que dividido entre exportadora, caixa ou empresas que não encaixam nenhum desses daí. Acho que o maior move que a gente fez mesmo durante toda essa bagunça foi, eu acho que deu uma invertida no aspecto macro, o resiliente com o PIB Brasil, né? Eu acho que ele meio que inverteu. Então, a gente levou as empresas que estavam mais resilientes, que a gente já gostava muito, que era igual a Eneva, a STT, algumas coisas, Sul América, Camil e por aí vai, e a gente acabou aumentando esses de tal forma que foram de 25%, 30% da carteira para 50% da carteira. Por quê? Porque são empresas que a gente via que iam se comportar super bem num mundo que o Brasil começa a voltar, mas iam ser bem mais defensivas se a coisa começasse a ficar um pouco pior na parte de economia real, só que mesmo assim tinham caído tanto que estavam apresentando retornos muito bons. Então, a gente fez esse shift de 30% nos resilientes com uns 40%, 50%,
e a parte que era 40 PIB Brasil virou uns 20, 25 mais passivamente, tá? Não é que a gente foi vendendo, a gente meio que deixou como estava e a gente foi comprando a parte mais resiliente. Então hoje a gente está carregando uma carteira que está um pouco mais resiliente, mas que se voltar vai pegar um upside bom também. A gente manteve as posições que são mais PIB Brasil, basicamente por quê? Porque a gente achava que caiu tanto que ainda vale a pena a gente ter as posições na carteira. Eu posso destacar aqui um exemplo, por exemplo, que é basicamente a Gereissati Participações. A Gereissati Participações, para quem não conhece a empresa, é a holding dona do Shopping Iguatemi. Então, até para mostrar como funciona a nossa cabeça de forma mais diferenciada, né? Muita gente compra Iguatemi direto, mas existe uma forma de comprar Iguatemi com desconto entre 25% e 30%, que é comprar via holding, que é a Gereissati. Essa é uma holding que a gente começou a comprar em 2016, que pouca gente olhava e chegou a tradear com quase 80% de desconto para Iguatemi. E hoje você ainda consegue carregar Iguatemi, Shopping Iguatemi, com um desconto de, sei lá, acho que até um pouquinho mais de 30% agora, que eu acho que a Gereissati caiu mais que Iguatemi. Mas o que aconteceu? O mercado bateu tanto no papel que o meu analista de Iguatemi estava na modelagem dele, considerou que Iguatemi não ia abrir mais as portas esse ano inteiro, que já não está acontecendo, né, que já começou a abrir um pouco, mas ele considerava que assim ia ter quase zero de receita e que ele só ia voltar para o patamar de 2019 lá para o ano 2022, 2022, 2023. E mesmo assim, o papel caiu tanto que o retorno se manteve bem atraente, mesmo com essa consideração dessa destruição de fundamento. Então, são cases assim que a gente meio que manteve na carteira, que a gente já acha que tem um upside muito grande. Putz, Iguatemi vai quebrar? Eu acho que não, tá? Eu acho que, ele tem o melhor portfólio de shoppings do Brasil, na nossa opinião. Ele é super bem gerenciado. A gente acha que tem um potencial de voltar e voltar bem eventualmente. Então, um pouco isso que a gente fez na carteira. A gente fez o shift para coisas mais de proteção, mais resilientes, um pouco menos PIB Brasil, tá? Mas sempre lembrando que mesmo essas coisas resilientes tem um upside bacana para se voltar tudo. Acho que até para mostrar isso, ano passado, que foi uma performance muito boa do fundo, também não é que a gente estava comprado 90% do PIB Brasil, a gente estava lá quase metade resiliente, um pouco mais de metade, assim, metade resiliente, metade PIB Brasil. E mesmo assim a gente conseguiu ir super bem. Então acho que essa é uma mensagem. Mas eu fiquei na dúvida aqui, né? Vocês chegaram a vender alguma posição para realocar? Ou vocês tinham caixa? Ou só alocaram com o dinheiro novo que entrou? Sim. Então, a gente meio que usou um pouco de caixa e a gente realocou. A gente usou um pouco de caixa e a gente usou o dinheiro que entrou. E a gente vendeu uma outra posiçãozinha menor que a gente tinha, que a gente achava que tinha um risco muito grande de disrupção no fundamento mesmo, tá? Eu acho que isso é uma coisa interessante que a Hicks tem. A gente não tem aquele famoso stop por preço, né? Caiu 10, 15, vamos stopar a posição. Sai da posição. O nosso stop é por fundamento. Então, se o fundamento da empresa, a tese da empresa, der alguma coisa muito errada e a gente achar que, mudou todo o cenário, a gente zera a posição sem medo de perder dinheiro. A gente já não tem mais uma perspectiva, já não sabe muito bem o que vai acontecer com a posição. E esse foi um caso de uma das posições que a gente acabou zerando, que foi CVC, que era uma posição muito pequena, era 1, 2% do fundo, que, cara, era uma empresa, sabe, por mais que ele é um pouco mais asset light, turismo, naquela hora, parecia realmente estar com um problema muito grave, né? Então a gente decidiu sair da posição. Mas também eram coisas muito pequenas, acho que o total foi, 3, 4% do portfólio. Então foi com dinheiro novo e usando um pouco de caixa. O CVC é até uma boa pergunta mesmo, né? Que desmoronou, coitada, vinha já apanhando 2019 inteiro e com essa crise ela desmoronou, né? E dificilmente, eu não sei o que vocês enxergam aí do que esperar dela, né? Pelo jeito, a visão não é muito boa. Pois porque pelo jeito, é aquilo, né? As viagens talvez acho que demore ainda para voltar. Ao mesmo tempo, quando puder, talvez a galera vai sair loucamente querendo viajar, não sei, né? Pode ser. Se ela está tão descontada. Pois e eu vou te falar, por uma posição pequena no fundo, a gente não queria pagar para ver, sabe? A gente decidiu
desinvestir da posição. É o que você falou, é difícil saber, sabe? Como o pessoal vai agir em termos de viagem, turismo como um todo. Eu falo com todo mundo que eu falo, tá todo mundo louco para viajar, mas aí tem que saber o que é, né? Viajar mesmo. Então, tá complicado, assim. Vai ter um aumento de capital, talvez, né? Provavelmente. Tem que ver, é difícil, sabe? É uma dessas indústrias que foi, assim, devastado pelo Covid, infelizmente. Não, tá certo. É difícil, né? Bom, agora a gente tem né, talvez algumas coisas mudando, algumas novas normais e que não sabe quando, né? Até quando que vai, né? Então, exatamente, é complicado. Exatamente. Exato. E, bom, aí você falou sobre os fundos na XP, vocês têm só 2, né? Que é o RIX, né? Que é o fundo normal, e tem o fundo de previdência, né? Isso. São os 2 que, pelo que você disse, são exatamente iguais, então é a mesma carteira. Hoje é a mesma carteira. O da RIX, o principal, ele tem um pouco mais de flexibilidade no mandato, tá? No sentido que ele pode investir no exterior com uma exposição maior. Tem algumas coisas que hoje a gente não usa, tá? Na prática, mas que poderia ter, mas hoje a carteira, assim, a correlação entre os 2 fundos é tipo 99%. A ideia é seguir exatamente a mesma carteira. Porque o que teria talvez de restrição ali, vocês utilizam pouco, né? Pelo que você falou, tipo, que é derivativos, exposição no exterior. Né? Então, dá para seguir bem parecido. E realmente acaba sendo interessante ali para o investidor de longo prazo fazer via previdência. Exatamente. Certo. E, bom, eu não sei se acho que já está quase batendo aqui 1 hora, né? O tempo passa rápido. Eu nem vi o horário, agora que eu vi. Eu não sei se tem algo a mais aí para falar sobre o fundo, algumas considerações finais, o que... Não, eu acho que assim, só um ponto, acho que eu acho que eu já falei bastante, mas eu acho que está um momento interessante para entrar em bolsa, né? Eu acho que o investidor cada vez mais vai ter que fazer um trabalho de realmente entender, né, o que cada gestor faz, qual é a estratégia, porque tem muita estratégia diferente, né? Você pode até olhar, é tudo gestor de ações, mas, cara, você vai ver que existem estratégias no micro que são bem diferentes. Então, eu acho que esse é um ponto que é interessante e importante o investidor realmente procurar conhecer bem a casa. E sobre a RIX, eu acho que, a gente vai sempre estar tentando achar o melhor risco-retorno possível para o nosso dinheiro, né? Para o dinheiro nosso dinheiro que está no fundo, que é o grosso do dinheiro que a gente tem. Então é sempre legal pensar que a gente realmente tem um skin in the game muito bacana. A gente olha a RIX como se fosse um veículo proprietário, no sentido que a gente não vai fazer nenhuma loucura, só que ao mesmo tempo a gente está sempre procurando o melhor retorno possível para o investidor. Então, assim, tem um alinhamento muito bacana. E a gente está bem animado com a carteira, né? Quando você olha para a carteira mesmo, que nem eu comentei, os retornos esperados estão bem bacanas, com uma qualidade muito, muito interessante de empresas na carteira. E até talvez para refletir isso um pouco na prática, no meio daquela bagunça toda, a gente fez distribuição para os sócios, funcionários da RIX, para a gente poder reaplicar a nossa grana dentro do fundo, né, que a gente viu que era o momento certo e a gente aumentou muito a nossa participação no próprio fundo. A gente realmente raspou o caixa que a gente tinha para alocar, graças a Deus que foi um retorno bom. Então, eu acho que realmente uma gestora de alinhamento e de longo prazo. Assim, eu não posso bater o suficiente nessa tecla de longo prazismo. Já vi, sabe, já teve momento que o fundo já está um pouquinho pior, melhor, mas você pega o longo prazo, aí você bate todos os índices com folga. E eu acho que qualquer fundo de ações que faz um trabalho bem feito vai conseguir fazer isso. Eu acho que é um pouquinho isso. Só para finalizar, Lucas, tirando a Eneva, uma outra ação na carteira de vocês. Eu vou falar as top 5 hoje, tá? A Eneva é a nossa maior, com os 11, depois vem 2 empatadas em segundo lugar, que é a Klabin e Gereissati Participações, com 7 cada, depois vem Sul América e Rappi Vida com 6 cada, tá? E aí tem uma série de outras posições com entre 4% e 5%. Eu brinquei contigo que você deu exemplos aí, né? Eu sei. A queridinha, né? É que, cara, a Eneva foi um que
que eu tive que explicar tantas vezes, porque 2017, 2018, ninguém conhecia a empresa, assim, era a empresa que estava largada mesmo, e era uma mega empresa, e eu tive que explicar, Eneva, nossa, o que é isso? E, na verdade, a Eneva era uma empresa do Ike lá atrás, né, em 2011, 2012, então o pessoal falava, nossa, a empresa do Ike Batista, não sei o quê, só que ninguém via, tipo, que a empresa foi comprada pela família Moreira Salles junto com o BTG, tipo, os caras fizeram um trabalho, assim, mágica, assim, então, eu falo porque realmente foi um case muito legal e reflete muito a cara da RIC, sabe, de entrar numa coisa desconhecida, segurar, e aí agora tá um pouco mais de consenso indo super bem, tá? Mas eu acho que é um pouco assim que a gente pensa mesmo. E falando nisso, né, outro setor que vocês têm uma posição grande é o setor de saúde, né? E a gente viu ali no primeiro momento aquela preocupação, talvez, de que fosse ter um aumento muito grande de sinistro, depois mudou-se, né, essa visão, viram que aconteceu o contrário, mas o que esperar daqui para frente, né? Se a gente realmente entrar, né, uma das teses, né, se a gente entrar em uma recessão, tal, isso também não pode atrapalhar o crescimento dessas empresas, ou mesmo assim está barato, e qual Sim, a diferença ali da Hapvida para a Sul América? Sim, eu acho que assim, essa questão do sinistro a gente sempre achava que ia ser mais baixo, então esse foi um grande driver da tese. A gente ainda acha que tem um potencial de upside bom assim para as duas empresas. Sul América e Hapvida, cara, elas não competem entre si porque é um público bem diferente, né? Hapvida tem um foco muito forte na classe, vamos dizer, C e B no Nordeste, agora começou a comprar umas operações no interior de São Paulo, no Centro-Oeste também, e Sul América foca talvez com um cliente um pouco mais high-end, né? Sul América está com algumas estratégias de consolidação e crescimento que a gente gosta bastante, que está seguindo por um caminho que a gente conhece muito bem o pessoal lá e a gente acha que tem um potencial de upside muito bacana. E Hapvida é uma tese que a gente já teve no passado, ganhou uma grana muito boa com eles e acabou virando uma posição nova de novo, né? A gente se vestiu e voltou a comprar no meio da bagunça como um todo, porque a gente conhece bem a equipe, eles fizeram uma estratégia tinha já uma estratégia de M&A e consolidação lá atrás que já estavam executando super bem e a gente acha que vão continuar consolidando bem agora. Eu acho que pode ter um impacto, sim, de queda de PIB, desemprego, que pode afetar. É difícil dizer se é mais a Sul América ou mais a Hapvida, só que assim, a Hapvida também compete diretamente com o SUS, só que também não é que não é um preço muito caro para os planos dela, sabe? Então, de repente, com tudo isso que aconteceu, talvez a galera vai começar a tomar mais conta de saúde, né? Então tem que ver, é difícil dizer agora, mas o play mesmo é mais esse de consolidação e crescimento mesmo da Hapvida em si. A Hapvida a gente vê que todo mundo fala, tá caro, valuation, mas a Hapvida é aquele famoso tá caro para sempre, né? Porque sempre vai subindo, o resultado vai subindo e tá sempre caro o múltiplo, mas putz, se você nunca comprar, você nunca vai pegar a subida, né? Então a gente aproveitou a queda para comprar. Enfim, a gente gosta bastante dos dois players, até é engraçado que é menos um play de setor e mais um play do fundamento das empresas. Por coincidência, foi Sul América e Hapvida estão juntos no mesmo setor, mas são cases diferentes, assim. Legal. Então, acho que agradeço aí a sua participação. Imagina, foi um prazer. Por explicar um pouco mais aí sobre a casa, sobre o fundo. Não, imagina, foi um prazer. Obrigado o tempo de vocês. A gente está super à disposição, o que vocês precisarem aí também de mais informações, se quiserem fazer outros calls também. A gente é uma casa, a gente pratica ser super aberto com os clientes, até porque também a gente acaba sendo a gente entende que a estratégia é um pouco diferenciada e às vezes o pessoal tem mais curiosidade, quer entender mais. Então, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível em termos de o que a gente está fazendo com a estratégia, quais são as empresas que estão na carteira e por aí vai. Então, as portas estão super abertas assim e estamos à total disposição que vocês precisarem. Legal, pode ter certeza que a gente vai abusar dessa abertura aí. Beleza, não, pode abusar. Vezes.
Tá bom, fechado. E quem sabe, quando acabar tudo isso, a gente conhecer pessoalmente ali também. Ah, também, isso também. Portas super abertas. Vamos ver quando isso vai acontecer, né? Espero que seja em breve. Também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Legal, obrigado, viu, pessoal? Se cuidem. Obrigado. Tchau, tchau.